que um histórico da história mesmo. Só para vocês terem uma ideia, em 10.000 antes de Cristo, nós tivemos a Revolução Agrícola. O que acontecia nessa época? O homem, ele dominava, né, o seu campo ali, frutas, verduras, né, ele tinha o domínio sobre isso. Ele dominava também animais, né, ele usava cavalos, entre outros animais, para o seu transporte em si, certo? E as trocas, existiam as trocas comerciais, né? Então nessa época, a gente comia aquilo que a gente planejava comer. E, acima de tudo, o que determinava o que a gente ia comer era principalmente as estações. E aí é uma coisa que a gente acha engraçado, né? Que tem fruta que dá o ano inteiro. Não necessariamente. Ela não dá o ano inteiro, né? A produção dela passou a ser o ano inteiro. E aí é que a gente começa a entrar no assunto de vocês irem observando o que é essa nossa herança, tá? Então, assim, ó, até 10.000 ali antes de Cristo, a gente teve a Revolução Agrícola e nós vamos até 1760. Gente, 1760. Então, olha quanto tempo, tá? 10.000 antes de Cristo. Passou 10.000 anos e depois mais 1.000 anos, tá? 1760 vem a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que começa a chegar? As máquinas, né? A indústria em si. E a primeira coisa que traz aqui para o homem é duas coisas. Primeiro, o que nos arrancaram nesse momento foi o nosso tempo. O tempo passou a ser uma das principais moedas. As pessoas vendiam o seu tempo para ter o seu sustento. Logo, foi aqui, na Revolução Industrial, que a saúde passou a não ser mais prioridade. A forma como a gente se alimentava, que vinha lá da Revolução Agrícola, né, escolhendo o alimento, né, e as produções muito locais, já não existia mais. Então, aqui já nos faz pensar, né, poxa, lá da Revolução Industrial, ok, nós ganhamos a indústria, né, os pontos, mas eu quero que vocês acompanhem o raciocínio de como que a gente chegou até aqui, certo? Então, assim, ó, em 1900, a alimentação ainda não tinha rótulos, né? Elas já estavam sendo preparadas, elas ainda eram preparadas, né, em casa. Então, em 1900, o abastecimento era local. Então, o que acontecia? Até tem uma história que eu achei bem interessante, que em Nova York, na época que era Natal, um dos maiores presentes que as crianças gostavam era receber uma laranjinha, que era tipo de um suco e tal. Por quê? Porque a laranja em si, ela percorria horrores de quilômetros para chegar no destino. Então, era quase que um presente maravilhoso, assim, e até o custo também era um pouco mais elevado, sendo, né, colocado como algo difícil de achar, né? Por quê? Porque a produção era local. Então, onde não tinha produção agrícola, era muito difícil conseguir, né, esses alimentos, né? Mas aqui quem cozinhava eram as mães, né? Então tinha essa coisa da alimentação. Não existia restaurante, não existiam nem os mercados aqui. Então a produção era local. As pessoas buscavam o alimento, né, de forma local, percorriam às vezes distâncias grandes para ter o seu alimento. Em 1930 veio a produção e distribuição em massa. Então, 30 anos depois, a gente passa a ter, né, já vindo num avanço, né, da questão da indústria, de começar a produzir em grande escala para conseguir atender a população de todas as distâncias. E aí, aqui, em 1930, que a gente começou a usar condimentos como sal e açúcar. Veja bem, açúcar e sal, como eu sempre falo, é um dos maiores vícios que incomoda, que interfere no emagrecimento, e eles passam a ser usados no alimento, né? Ali por 1930, por aí. Então, a gente já não vai mais comer aquele alimento que tinha uma nutrição, né, completa e tal. A gente passa a já ter aí uma perda de nutrição desse alimento, né? Esse alimento já que a gente está
recebendo, já passa a ter essa intervenção aí. Em 1939 até 1945, nós temos a Segunda Guerra Mundial. E isso foi um grande marco, porque eles conseguiram ver que como que eles iam manter os soldados, né, na guerra sem alimentação. Então, o que eles viram? Foi os primeiros testes em enlatados. Aqui surgiu o início da era da conveniência, né? Porque eles conseguiam ver que conseguiam produzir em grande escala e os produtos enlatados começaram a acontecer. Em 1950, a gente teve a Revolução Verde. O que foi isso? Foi a aprovação de sementes transformadas, e aí a gente tem aí a agropecuária com grande crescimento, né, na linha financeira. Nós temos aí a soja, milho. E aqui, gente, a gente já não estava mais comendo aquilo que a gente queria comer. A gente estava comendo aquilo que era produzido. E, óbvio, produzido em grande escala. Então, aqui a gente já tem, né, a abertura, digamos assim, ali de 1950 até 1960, onde tem esse grande ranking, né, financeiro, é muito importante a pecuária, né, e as sementes passam a ser liberadas. Então, a gente passa a não ter mais, cada vez mais, um alimento mais modificado. A gente consegue ver, se vocês pesquisarem aí, que as frutas em si, elas não tinham na sua essência frutas muito doces, tanto que a gente comenta que as melhores frutas são as frutas que têm menos índice glicêmico, né, por causa da questão da frutose, e elas geralmente não eram macias. E aí é uma coisa meio doida, né? Porque quando eu soube disso, eu disse, caramba, a gente não tem ideia, né? De que essas sementes, elas acabavam modificando. Então, se tu for pegar como que era a banana antigamente, como que é a banana hoje, completamente diferente. E a nível nutricional, então, com certeza, né? Nem se fala. Claro que hoje nós temos nutrientes, né, em todos, né, segundo os médicos e nutricionistas, é óbvio que a gente tem nutrição ainda. Mas eu quero trazer para vocês aqui como que em tão pouco tempo a gente mudou assim. Então, a gente também precisa mudar o nosso comportamento e parar de ligar o botãozinho do automático e passar a escolher melhor esse alimento, porque as nossas escolhas estão trazendo consequências. A gente tem que desligar a prioridade não desligar, gente, mas eu digo assim, ó, o sustento, ele é importante. A gente tá na correria, tá correndo atrás do trabalho, é importante. Mas eu sempre comento com os meus alunos do programa, e se tu vir a faltar, campeão? E se tu vir a faltar, minha linda? O que vai acontecer com a tua família? Quem é que vai ter o sustento pros teus filhos? Essa é a pergunta, gente, porque a quantidade de problemas relacionados ao excesso do peso são cada vez maiores. Então, a gente precisa ter uma mudança de comportamento.